Libertadores da América. Felipe Luiz define time titular em treino de hoje à tarde no CT Ninho do Urubu. Torcida do Flamengo acusa Renato Gaúcho de hipocrisia e relembra a fala do técnico em 2019 por obrigação de ganhar. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Primeiro pedir para vocês começaram a nos assistir, que deixem o like de vocês. Não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. E alguém tá com a patinha aqui na minha mão, ó, querendo aparecer. Enquanto isso, né, começando agora, vou dar uma ajustada aqui no chroma key, né? Porque eu tô com a camisa azul e o chroma key é verde e tá dando aqui aparecendo o painel lá atrás. Vamos tentar regular isso aqui para ficar menos, vamos ver aqui. Bom que ao vivo a gente faz tudo aqui, né? A imagem some, aparece aqui, né? Vamos aqui, 16. Vamos dar uma regulada aqui, como é que fica? Não, para cá. Tô com a camisa azul, vai ficar transparecendo o painel atrás, porque o painel do chroma aqui é verde e são as cores que são utilizadas para fazer esse tipo de montagem, né? Olha lá, a torcida lá atrás aqui aparecendo, principalmente no meu ombro, que é um azul mais escuro, né? Ou eu troco a camisa, mas vamos lá, vamos nessa. Vamos seguindo aqui mesmo, né? Mandar um bom dia especial para o meu amigo Cláudio Silva Andrade, minha amiga Miriam Cruz, o seu esposo Adilson, ambos são lá de Espírito Santo, J. Silva, meus queridos, então a galera aí que nos acompanha desde o início, dá mais um tempinho aí que nós começamos agora, um tempão que eu não faço live, o pessoal começar a chegar devagarzinho, né? Mas meu rosto está aparecendo legal, não tá? Deixa eu ver como é que tá a imagem aqui. O rosto está aparecendo legal, mas está um sombreado aí por causa da camisa azul, tentei regular aqui, mas não foi, né? Não foi, mas está tranquilo, suave na nave, né? No próximo vídeo eu utilizo uma camisa mais escura, tradicional, a rubro-negra, né? Para poder evitar esses problemas. Bom, vamos começar aqui. Eu não fiz script hoje, tá? Eu vou trazer as informações para vocês conforme elas estão aqui na nossa página Amaury de Paula Santos no Facebook. Então vou começar com a primeira aqui. Saul Niguez no Brasileirão 2025. 5 jogos, 4 como titular, 93% de acerto nos passes. Excelente, né? Uma assistência, 6 chances criadas, 7 finalizações, 10 desarmes, 9 interceptações, 20 bolas recuperadas. O cara é um monstro, joga verdadeiramente de terno. Parabéns pela contratação, veio de graça para o Flamengo. O Flamengo teve que acertar com ele só as luvas, né, salário, todas essas coisas assim. Tem uma outra matéria aqui na nossa página que eu acabei de postar. 3 brasileiros ainda vivos na Libertadores e o mesmo sonho, tornar-se o primeiro tetracampeão do futebol brasileiro na competição. Flamengo, São Paulo e Palmeiras. E aí, na opinião de vocês, qual desses 3 será campeão? Sem clubismo, eu acho que o Flamengo vai reeditar aí a final que o Andrés Pereira deu aquela pipocada e o Flamengo vai ser campeão em cima do Palmeiras. Final para mim, Flamengo e Palmeiras, tá? Qual a opinião de vocês? Vocês acham que o Flamengo consegue ser campeão da Libertadores da América em cima do Palmeiras? Você acha que Flamengo e Palmeiras passam para a final? Deixa o comentário de vocês abaixo, o comentário de vocês é muitíssimo importante, né? Vou dar uma editada aqui. Acordar esse povo, né, gente? Acordar esse povo. Tem muito mais coisa aqui para trazer para vocês, tá? Nessa manhã de quarta-feira. Eu não posso deixar de trazer aquela palavra de meditação que era para ter sido uma das primeiras coisas aqui nesse vídeo, né? Eu sempre trago aí para a galera que não está acostumada, está chegando agora, uma palavra de meditação, não custa nada. Carta aos Efésios 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais
em Cristo. Que esse vídeo que está chegando na sua residência venha abençoar cada vida em nome de Jesus. Valeu, galera? Então, vamos continuar aqui com as informações. Tem muitas coisas aqui, como eu falei, muitas coisas para trazer para vocês. Matérias que eu estou postando aí desde 5 e pouca da manhã para deixar vocês sempre atualizados. Lembrando que o próximo jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro é contra o Vasco da Gama. Vasco da Gama. E Diniz estuda reformular o Vasco para o clássico contra o Mengão. Clássico dos milhões aí, né? O Vasco se prepara para um dos compromissos mais importantes da temporada, com a possibilidade de apresentar uma equipe bastante diferente em campo. No clássico contra o Flamengo, marcado para domingo, dia 21, no Maracanã pela 24ª rodada do Brasileirão, o técnico Fernando Diniz estuda alterações em todos os setores do time. As mudanças são motivadas por suspensões, problemas médicos e pelo rendimento abaixo do esperado de alguns jogadores. Então, Vasco da Gama aí já está pensando no jogo contra o Flamengo e pretende fazer mudanças para tentar melhorar o seu desempenho, que tem sido muito baixo. Eu tenho lido muitas críticas da torcida vascaína, vejo também, acompanho o Débora Santos. Bom dia, minha amiga, saudações rubro-negra. Um abraço para você, para sua mãe, para os seus filhos, em nome de Jesus, que todos sejam muito abençoados por Deus, tá? Então, Fernando Diniz pretende fazer mudanças, como eu falei, acompanha eu sempre o Fábio, né? Azevedo, eu coloco o vídeo deles aí, ele furioso, xingando pra caramba, revoltado com o Vasco da Gama em algumas situações, né? Mas isso aí é normal, nós torcedores amamos o nosso time, brigamos e torcemos por ele, brigamos nas arquibancadas, cantando, gritando, incentivando o time. Não coisas que têm acontecido aí, como... Depois eu falo sobre isso aí, sobre organizada, né? Falei ontem um pouquinho e vou falar hoje mais um pouco, né? Bom, hoje tem São Paulo e Flamengo pela Copa do Brasil Feminina. São Paulo e Flamengo se enfrentam, né? Nesta quarta-feira, às 18 horas, no Morumbi, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será televisionada pela Sport TV. O São Paulo se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil Feminina ao vencer o Vasco em pleno São Januário por 3-1. O tricolor vai em busca do título para não passar a temporada em branco, já que foi eliminado pelo Corinthians na semifinal do Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo avançou de fase ao golear o Operário do Mato Grosso do Sul por 6-0 no Brasileirão. O time rubro-negro caiu nas quartas de final para o Palmeiras. A arbitragem deste jogo é a seguinte: Tainan Bordignon Somassin, de Santa Catarina, que vai apitar o jogo, auxiliado por Leandra Aires Cossetti, de São Paulo, e Giovanni Crescêncio, de São Paulo. Então, tem hoje Flamengo e São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil Feminina, às 18 horas, com transmissão da Sport TV. E tem mais Flamengo e São Paulo hoje também, galera. Ó, Flamengo e São Paulo pelo duelo pelo Brasileirão Sub-17. São Paulo visita o Flamengo hoje, quarta-feira, às 15 horas, na Gávea, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. A partida terá transmissão pela Flamengo TV. Então, tem Flamengo Sub-17 às 15 horas e tem Flamengo Feminino às 18 horas. Todos com transmissão o feminino é pela Sport TV, né? E o masculino aí, Sub-17, pela Flamengo TV. Então, para vocês colocarem na agenda de vocês, para não perderem esse compromisso, né? Eu coloquei um vídeo aí ontem, né, do André Galindo, da ESPN, que falou que o Flamengo não é mais aquele, no Maracanã, não causa temor aos adversários, que a torcida não canta. Vou trazer um trecho do que ele disse aqui, ó. Abre aspas. Flamengo no novo Maracanã é minha casa, sua casa, ou seja, é minha casa e sua casa, é a casa de todo mundo. Não existe clima hostil no Maracanã. Antigo, o Flamengo botava medo. Hoje em dia, não bota mais. O único clima hostil no Rio de Janeiro não é Flamengo, não é Botafogo, não é Fluminense. O único estádio que consegue ter clima hostil no Rio de Janeiro é São Januário. Tirando isso, ninguém consegue. Vocês concordam com ele? Realmente, vamos ser sinceros,
A torcida do Flamengo, quando o time está em situação adversa ou quando fica naquele toca para cá, toca para lá, a torcida para de cantar. Tem que incentivar o tempo todo. Aí o pessoal fica sacaneando a gente aí, torcida de teatro, né? Bom, seguindo aqui com as informações, né? O técnico Felipe Luiz vai definir os 11 jogadores iniciais para o jogo de amanhã, quinta-feira, contra o Estudiantes da Argentina, às 21 horas e 30 minutos no Maracanã, tá? Com transmissão pela Prime Video. Prime Video não, Disney Plus e ESPN, tá? TV por assinatura. Se você quiser assistir, vai ter que assinar, se você não tiver, né? Eu tenho aqui, irei assistir, irei acompanhar do início ao fim. A mãozinha do caramelo de novo aqui, ó. Rapaz, assim fica difícil, né? O treino o último treino do Flamengo para esse confronto está marcado para as 15 horas, 15 horas e 30 minutos no CT Ninho do Urubu. Vou trazer aqui algumas informações, ó. Além disso, o técnico vai definir o time titular que inicia a partida no Maracanã. Inicialmente, a provável escalação do Flamengo é Agostinho Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Jorginho ou Alan, tá? Saul Nigues, Jorge de Arrascaeta, Gonzalo Plata, Pedro ou Bruno Henrique. Mais provável que o Flamengo entre aí com o Pedro no ataque do Mengão, tá? Os detalhes do treino: em suma, segundo a programação do Flamengo, o elenco rubro-negro inicia a última atividade antes da ida da Libertadores em treino na tarde dessa quarta-feira. Então, treino de hoje no CT Ninho do Urubu, às 15 horas e 30 minutos, ou seja, o elenco se apresenta lá no CT Jorge Elal às 15 horas e o treino começa às 15 horas e 30 minutos. Galera, vem mudança aí na Copa do Brasil. Para que isso, PQD? Para enxugar o calendário, principalmente porque 2026 teremos a Copa do Mundo, que a nossa seleção brasileira está classificada. Se vai conseguir fazer boas partidas, isso aí nós só saberemos no dia, né? Bom, a CBF estuda implantar o sistema de jogos único na Copa do Brasil a partir da próxima temporada, abolindo os confrontos de ida e volta até a fase semifinais. Há a possibilidade também de ser adotado o jogo único na grande final, sendo disputado em campo neutro. O modelo é similar com a da FA Cup da Inglaterra, onde a final do torneio é disputado no Wembley Stadium. Ou seja, não vai ter mais aquele jogo de ida e volta, né, nas primeiras fases da Copa do Brasil. A final, né, pode ocorrer em jogo único no estádio neutro, mas também estuda-se do único jogo ter a partida de ida e volta é a final, tá? Isso ainda vai ter uma reunião da CBF para definir e eles irão comunicar a todos para que fiquem cientes dessa nova mudança. Eu acho legal, vai desgastar os times, vai desgastar menos os times. O calendário do Brasil é um calendário muito apertado. O Flamengo conseguindo chegar aí nas finais da Copa Libertadores da América deve fazer uma base de quase 80, 84 jogos, é muita coisa. Tivemos aí o Super Mundial de Clubes, acaba lesionando os jogadores, acaba atrapalhando o planejamento de um ano inteiro. O Flamengo abriu mão esse ano da Copa do Brasil, né, para poder priorizar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América, sabendo do desgaste físico que essa competição ocasiona. Então, assim, o futebol hoje, muito corrido, é muito difícil você participar de várias competições sem ter jogadores se lesionando, né? Então, seguindo aqui com as informações, Luxemburgo projeta a semifinal da Libertadores 2025 entre Palmeiras e São Paulo e Flamengo e Racing. Rapaz, já falei, Flamengo e São Paulo vão passar para essa final e essa final será entre Flamengo e São Paulo. A partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2025 acontecerão nessa semana. Segundo Vanderlei Luxemburgo, 3 times brasileiros, além do Racing da Argentina, avançarão para a próxima etapa da competição. Durante sua participação no programa Galvão e Amigos na Band, o treinador foi perguntado sobre quais equipes acreditava que se classificariam nas quartas de final e não hesitou em dar seus palpites. Passam Palmeiras e São Paulo, Flamengo e Racing.
Caso suas previsões estejam corretas, as semifinais deverão apresentar os jogos entre São Paulo e Palmeiras, com o primeiro confronto no Morumbi e o segundo no Allianz Parque, além do Flamengo e Racing, com o primeiro duelo de ida acontecendo no Maracanã e a volta no estádio El Cilindro, em Buenos Aires. O time carioca está com a pior campanha e jogará a primeira partida no Rio de Janeiro. Devido à campanha ruim que o Flamengo fez na Libertadores da América, ele vai sempre decidir os jogos fora de casa, né? Mas a gente torce aí para que dê tudo certo. Falar em Flamengo, Estudiantes, o pessoal fica enchendo meu saco. É Estudiantes, não estudante. Rapaz, sou brasileiro, eu não sou obrigado a falar estudante. Eles lá fora não falam Brasil com Z? E ninguém reclama? Então vamos seguindo aqui. Estudantes da Argentina. Hoje, quarta-feira, dia 17, começa a venda de ingressos para a volta das quartas de final da Libertadores entre Estudiantes e Flamengo no estádio Jorge Luiz Ixi, em La Plata. O Flamengo vai comercializar as entradas para os torcedores em sua plataforma oficial de vendas. Vou trazer aqui para vocês, né, como é que vai ser essa situação. A comercialização dos bilhetes para os rubro-negros será feita de forma escalonada conforme os planos sócio-torcedor. Os primeiros liberados serão os associados do plano Nação Sem Fronteiras, voltando para os torcedores de fora do Rio de Janeiro, e também ingressos da Nação Maraca 1, uma estrela, tá? Então, dia 17/9, hoje, às 14 horas, Nação Sem Fronteira. Hoje, dia 17, às 14 horas, Nação Maraca 1, uma estrela. Dia 17/9, às 16 horas, Nação Maraca 1. Hoje, às 18 horas, Nação Maraca 2, duas estrelas. Hoje, às 20 horas, Nação Maraca 2, uma estrela. Dia 18/9, amanhã, às 10 horas, Nação Maraca 2, Nação Maraca 3, uma estrela. Amanhã, dia 18, meio-dia, Nação Maraca 3. E amanhã, às 14 horas, público geral. Também amanhã, às 10 horas, dia 21, encerramento das vendas online. Ou seja, a partir de hoje, já começa a ser vendido os ingressos para o jogo de volta entre Flamengo e Estudiantes lá na Argentina. Essas informações estão na nossa página Amaury de Paula Santos. Fiquem ligadinhos, vão lá, confiram tudo direitinho. Dê aquele like de vocês que é muito importante. Ingressos de visitantes para Estudiantes versus Flamengo custam R$ 250,96 no total. O valor é composto de R$ 182,86 de ingresso, mais encargos internacionais obrigatórios de 33,33% de imposto de renda retido na fonte, ou seja, R$ 61,70, e 3,5% de IOF, R$ 6,40. Esse repasse é necessário para cobrir os custos tributários da compra internacionais. A venda ocorrerá exclusivamente de forma online através do site ingressos.flamengo.com.br. Então, vocês que quiserem aí comprar os ingressos, está aqui, ingressos.flamengo.com.br ou ticketingestudiantesdelaplata.com.br. Para retirá-lo, será necessário criar um cadastro utilizando exatamente os mesmos dados informados no momento da compra do nome, sobrenome, CPF e e-mail, para não ter problema. Eu comprei, mas fez o cadastro corretinho? Tá tudo certinho? Verificou? Então, beleza. Seguimos aqui para as próximas informações. Galera, o José Boto falou que está às vias aí de renovar contrato com o Jorge Arrascaeta. Arrascaeta que é contrato com o Flamengo até 2028, o intuito dele é se aposentar no Mengão, e ele pediu aí 2 milhões por mês para renovar com o Flamengo. Adalto Luiz Ferreira, bom dia, meu irmão, um ótimo dia para nós, amém, Adalto. Saudações rubro-negra aí, tamo juntos. Vocês acham que Jorge Arrascaeta merece esse salário de 2 milhões de reais por mês? Lembrando que o Felipe Luiz recebe 300 mil reais por mês no Flamengo. Ele recusou uma proposta do Fenerbahçe da Turquia, que ele receberia 3 milhões e meio de reais por mês. Ou seja,
Em um mês ele tiraria lá no Fenerbahçe o que ele leva 10 meses para tirar aqui no Flamengo. Rapaz, não tem jogador no Flamengo que ganhe esses valores que foi oferecido a Felipe Luiz. Inclusive, o Fenerbahçe tinha oferecido uma compensação financeira ao Flamengo e o Flamengo recusou e o técnico Felipe Luiz também. O Flamengo já enviou uma proposta para o Felipe Luiz, que ele está estudando e deve enviar uma contraproposta para assinar um novo vínculo com o Flamengo até o final de 2026, com extensão aí de contrato automática até 2027. Deve chegar o salário aí de R$900 mil ou na casa de R$1 milhão. Merece, por tudo que tem feito, né? É incrível que o Felipe Luiz, o Flamengo vem de boas atuações, a torcida elogia, né? Aí jogou mal uma partida, empatou, perdeu, a torcida cai de pau, ou seja, no Flamengo é assim, de 0 a 100, o treinador vai do céu ao inferno, cara. É complicado, né? Mas vamos lá. Seguindo aqui com a informação, coloquei um vídeo aí do Davi Luiz falando sobre a amizade dele com o Rodilindo, né? Em entrevista exclusiva ao Lance, Davi Luiz falou sobre a relação de amizade que tem com o Rodinei e projetou o confronto de hoje, dia 17, contra o ex-companheiro pela Champions League. Hoje joga aí o Olympiacos da Grécia, que é o time do Rodilindo, e o Pafos, né? Também lá da Grécia, de Davi Luiz, eu acho que é da Grécia, né? Se você souber aí de onde é o Pafos, me corrijam aí, por gentileza, né? Mas é uma amizade muito maneira. O Rodinei deve muito do seu crescimento profissional a Davi Luiz, né? Então, seguindo aqui com as informações, ingressos esgotados para Flamengo e Estudiantes amanhã às 21h30 pela Libertadores. A diretoria está na expectativa de ter mais de 69 mil pessoas presentes no Maracanã. Ou seja, deve chegar aí na casa de 69 e uns quebradinhos, quase 70 mil pessoas no Maracanã. Recorde absoluto de público, vocês podem ter certeza. A nação rubro-negra tem representado sempre, ó. Quase 70 mil ingressos, né, foram vendidos. Então, eu acho que casa cheia, botar aquela pressão para cima aí do time argentino e fazermos um bom placar para não termos surpresa como quando formos jogar lá na Argentina, né? Bom, ontem o Fluminense de Renato Gaúcho perdeu aí na Copa Sul-Americana e mais uma vez Renato Gaúcho falou sobre investimento, falou de dinheiro. E a torcida do Flamengo acusa Renato Gaúcho de hipocrisia e relembra a fala de 2019 sobre a obrigação de ganhar. Vocês se lembram? Quando o Flamengo deu uma sapecada no Grêmio de 5-1. 1, casual. 2, vamos lá. Mas 5-1 e com fraturas. Então, quem não lembra dessa frase não é flamenguista, né? Bom, o treinador se manifestou após derrota do Fluminense para o Lanús da Argentina e trecho foi visto como uma mudança de discurso. Tá? O Flamengo segue focado para o confronto decisivo desta quinta-feira pelas quartas de final da Copa do Libertadores da América. Enquanto isso, viu um de seus principais rivais ficar em situação complicada na Copa Sul-Americana. Isso porque o Fluminense acabou perdendo para o Lanús da Argentina pelo jogo de ida das quartas de final e irá em desvantagem para a partida de volta no Maracanã. Enquanto isso, uma declaração de Renato Gaúcho depois do jogo gerou polêmica. Vamos para o que disse Renato Gaúcho. Porque o Fluminense acabou perdendo para o Lanús da Argentina pelo jogo de ida, tá? Aqui. O treinador que dirigiu o Flamengo em 2021 acabou dizendo que times com investimento maior, como é o caso do Fluminense em relação ao Lanús, não tem obrigação de ganhar. Vamos para o que disse ele aqui, abre aspas. Bom, se todo time rico tiver a obrigação de ganhar, que não é o nosso caso, que lá nós não temos dinheiro. Mas se todo time rico for obrigado a ganhar, não precisa mais ter campeonato. Dá logo a taça para o time que tem mais dinheiro. Pronto, fecha aspas, afirmou Renato Gaúcho. A declaração causa revolta entre os flamenguistas. Acontece que alguns torcedores do mais querido relembraram que uma fala do treinador em 2019, quando ele disse exatamente o contrário quando dirigiu o Grêmio. Na ocasião, ele disse que se tivesse o mesmo investimento do Flamengo, teria a obrigação de vencer. Lembrando que depois ele dirigiu o Flamengo e não conseguiu muita coisa. No Twitter, alguns flamenguistas deixaram clara a sua irritação. Abre aspas. É hipocrisia.
Quando está em um time com folha de 5 vezes maior, ele vem com essa história de que não dá para olhar assim, fecha aspas, disse o torcedor. Outro seguiu na mesma linha e criticou a declaração do treinador, abre aspas. Já está mais que claro que no caso dele é só quando convém, fecha aspas, complementou outro flamenguista vendo a mudança do discurso do técnico. Então é isso aí. Ele falou que se o Grêmio tivesse o mesmo investimento que o Flamengo, a mesma folha salarial que o Flamengo, que tinha obrigação de ganhar todos os jogos, obrigação de ganhar todos os títulos, e quando ele chegou aqui no Flamengo, com todo o investimento, ele não conseguiu fazer um bom trabalho. Gosto do Renato Gaúcho, não tenho mágoa nenhuma dele daquele gol de barriga, é ídolo, mas às vezes, né, deixa a desejar quando fala algumas coisas. Como diz o Romário, né, com relação ao falecido Pelé, Pelé calado é um poeta, né? Chegou ele aqui de novo. Ô, Caramelo, dá um beijinho, tá? Dá um beijinho. Dá um beijinho. Tá, então eu posso continuar aqui, Caramelo? Ah, meu Deus do céu, é muita carência, gente. É que vocês não estão vendo, ele está deitando aqui no meu colo. Então deita aí, deita. Fica aí, quietinho. Eu não vou encher teu saco, não. E você também não enche o meu, né? Ficamos na paz assim? Bom, você vai acabar tirando tudo de foco, Caramelo. Bom, torcedor do Lanús foi para o estádio ontem torcer para o seu time com a camisa do Flamengo. Está aqui, ó, a matéria. Deu sorte. Argentino veste camisa do Flamengo na vitória do Lanús sobre o Fluminense na Sul-Americana, né? Então, assim, ó, Nelson Rodrigues estava certo ao dizer que, abre aspas, todo mundo já foi Flamengo por um instante, fecha aspas. E terça-feira ontem, por exemplo, um argentino usou o manto sagrado para se opor ao Fluminense. Ele usou o uniforme oficial do Flamengo da temporada, cara. Olha só a que ponto nós chegamos, né? Bom, dá para ficar aí quietinho agora, que eu posso continuar, galera? Vou continuar aqui, fica aí, Caramelo. Racing vence o Vélez Sarsfield fora de casa, encaminha a vaga à semifinal da Libertadores. Flamengo ou Estudiantes será aí adversário, né? O foco do Flamengo é total no Estudiantes. No entanto, todo rubro-negro sonha com a vaga na semifinal da Libertadores. Caso o Flamengo avance, enfrentará o Vélez Sarsfield da Argentina ou o Racing. Nessa terça-feira, ontem, no estádio José Amalfitani, o Racing venceu fora de casa por 1-0 no embate de ida das quartas finais. Ou seja, já vai para o jogo de volta em casa com uma vantagem e aí pode se classificar para as quartas de finais. E o Flamengo pode enfrentá-lo aí, ó. Que maravilha, rapaz. Quarta de final não, semifinais. Estamos indo para as semifinais. Aí nas quartas de finais, com certeza será São Paulo e Palmeiras, Flamengo e Racing. E na final, Flamengo e Palmeiras. Eu quero Flamengo e Palmeiras. Eu desejo Flamengo e Palmeiras. Tem que ser Flamengo e Palmeiras, né? Bom, mudando aqui de assunto. Flamengo tem missão de repetir inspiração ofensiva do brasileiro para avançar na Libertadores. Flamengo não tem tido o mesmo desempenho na Libertadores, principalmente com relação a gols, tá? Alta média de gols do Flamengo no torneio nacional, ou seja, no Campeonato Brasileiro, cai quase pela metade na competição continental. O time também busca artilheiro em atual campanha. O Flamengo iniciará o confronto das quartas de final contra o Estudiantes no Maracanã, né? No melhor cenário possível, em alta na liderança do Brasileirão. O time terá ao seu lado um Maracanã lotado, às 21h30 amanhã, com uma torcida ansiosa para vê-lo voltar à semifinal pela primeira vez desde 2022. Ao mesmo tempo, o Flamengo ainda precisa fazer o estádio dar um clique como um fator peso nessa edição do torneio continental, o que passa principalmente para melhorar, né, o desempenho ofensivo. Rapaz, o Flamengo tem que ganhar pelo menos de uns dois, né? Pelo menos de uns dois, Felipe Luiz, por favor. Bota um time bastante ofensivo. Joga como se estivesse disputando o Campeonato Brasileiro. Vamos para cima deles, Mengô. Se no torneio nacional os comandados de Felipe Luiz ostentam o melhor ataque disparado com 47 gols em 22 jogos e uma média de 2,13, não figuram sequer entre os 10 melhores na Libertadores. São 9 bolas na rede em 8 partidas, número distante do Palmeiras, líder com 21.
A média cai quase pela metade, 1,12. A falta de inspiração na frente ajudou a explicar uma fase de grupos decepcionante, na qual o Flamengo se classificou novamente no segundo lugar e tem de decidir todos os mata-matas na condição de visitante, como contra o Estudante em casa. Passou aperto ao vencer o Deportivo Táchira por 1-0 e teve uma derrota impactante para o Central Córdoba de 2-1. Essa derrota para o Central Córdoba, estreante na Libertadores da América. Primeiro jogo deles fora de casa, cara. Aí vem aqui no Maracanã e vence o Flamengo por 2-1. Ah, mas quem passou? Não foi o Flamengo? Foi o Flamengo que passou. Mas, cara, para nós rubro-negros, foi decepcionante, né? Malvadão, vai atropelar. Vamos ver quem está mandando essa mensagem aqui. Para nós. Arthur Max, meu amigo Arthur, bom dia, saudações rubro-negra, cara. Quanto tempo, hein? Quanto tempo eu não faço uma livezinha, tava com saudade. Tava com saudade de fazer uma livezinha, né? E o Caramelo aqui atrapalhando demais, cara. Te amo, Caramelo. Mas você, estudante aqui, vamos lá. Bom dia, PQD. Malvadão 3, estudante 0, né? Que sai aqui toda hora. O Malvadão vai atropelar os Pepas na final com a entrega do Andrés Pereira. Andrés Pereira tá devendo a entrega pra gente aí, cara. Andrés Pereira tá devendo a entrega e vai ser nessa final aí entre Flamengo e Palmeiras aí. Miriam Cruz, bom dia, meu amigo, minha amiga, já dei bom dia para você no início do vídeo, eu não esqueço você, não esqueço meu amigo Cláudio Silva Andrade, vocês são muito especiais para mim, tá? Muito especiais mesmo, né? Então, seguindo aqui com as informações, né? Continuando aqui, Flamengo e Estudiantes, cara, você sabia que o Flamengo e os Estudiantes da Argentina já se enfrentaram no estádio Moça Bonita aqui em Bangu? O estádio do Bangu fica aqui a uns 500 metros, 600 metros da minha casa, é pertinho, pertinho, pertinho. Rapaz, e só tinha um público com um pouco mais de 1.000 pessoas. Isso mesmo, foi vou trazer aqui para vocês a informação, com gol de pênalti do Gaúcho. Ele fez um gol no tempo normal, esse gol foi anulado e depois, na penalidade máxima, ele fez 1-0 para o Flamengo. Você sabia? A última vitória do Flamengo sobre Estudiantes teve público de 1.000 pessoas e confusão em Bangu, aqui na minha terra? O Flamengo e Estudiantes se enfrentam nesta quinta-feira, sempre tem isso, né? Às 21 horas, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final. No retrospecto do confronto, a vantagem é do Flamengo. São 8 jogos, com 3 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Há 33 anos atrás, em 1992, o Flamengo venceu pela última vez o rival, desta quinta, né? Com gol de Gaúcho, né? Foi uma quinta-feira esse jogo que aconteceu lá. Com o Maracanã em obras, após a tragédia na arquibancada, isso foi muito triste, né? Antes da final do Brasileirão daquele ano, entre Flamengo e Botafogo, que deixou 3 mortos e 82 feridos, o Flamengo levou o duelo continental para o estádio de Moça Bonita, em Bangu. Desde então, foram outros 3 confrontos entre as equipes, 2 empates e uma derrota. Antigamente não era chamado de Libertadores da América, era Super Libertadores da América. A confusão começou antes mesmo do apito inicial. Dirigentes do Estudiantes emitiram um protesto formal à Conmebol criticando o gramado, o local destinado ao banco de reserva e as dimensões de uma das traves. Mesmo sobre duras críticas, o jogo foi mantido e os 1.072 presentes em Moça Bonita, público quase irrisório, se tratando de um duelo continental, presenciaram um jogo pouco criativo. As equipes, à época, viviam um momento distinto. Enquanto o Flamengo havia conquistado o pentacampeonato brasileiro 3 meses antes, o Estudiantes era o penúltimo colocado do campeonato argentino e estreava o técnico uruguaio Luiz Garisto, que substituía o recém-demitido Daniel Rommel. Apesar do favoritismo, o Flamengo, né, e os argentinos fizeram um jogo duro e recheado de faltas. Como eu falei, Gaúcho fez um gol, esse gol foi anulado, né, depois teve um pênalti, Gaúcho foi lá e converteu. No jogo de volta em La Plata, o empate classificaria o Flamengo e foi o que aconteceu. Jogando em casa, os argentinos fizeram valer o fator casa, né? Júnior jogava na época, o Flamengo conseguiu
fazer o primeiro gol, eles empataram e o Flamengo conseguiu aí se classificar, né? Os duelos são os seguintes: Flamengo 3, Estudiantes 0 em 1988 pela Supercopa Libertadores, Flamengo 1, Estudiantes 1, Supercopa Libertadores de 91, Flamengo 1, Estudiantes, Supercopa de 92, né? Flamengo venceu de 1-0, Estudiantes 1-1, Flamengo Supercopa de 92 também, o jogo de volta, Flamengo 0-0 na Supercopa de 94, Estudiantes 2, Flamengo 0, Supercopa em 94, que eles ficaram muito tempo fora aí da Libertadores da América, por isso que ficou esse tempo tão espaçado de Flamengo enfrentá-los, né? Mudando aqui de assunto rapidinho, José Bottas afirma que jogadores importantes da Europa demonstraram interesse em jogar no Flamengo. Vamos para o que disse ele. Abre aspas. Essa janela teve impacto na Europa, de abrir ainda mais as portas do Flamengo para jogadores europeus. Eles estão vendo esse tipo de jogadores vindo para cá e se interessam mais para vir. Não vou dizer nomes, mas depois destas contratações, houve nomes importantes e conhecidos da Europa que mostraram interesse em vir jogar no Flamengo. Eram posições que nós não necessitávamos, né? Eram posições que não necessitavam. Eu também já disse que, às vezes, água a mais demais mata a planta. E nós não queríamos também transformar numa coisa que depois iria prejudicar a equipe, fecha aspas. Ô Mande Pati, o que esse tal de Romário fala não se escreve. Bom dia, saudações rubro-negra, meu querido amigo. Um forte abraço para ti. Gente, hoje vai ter uma reunião muito importante, tá? Lá na Gávea, e é sobre o estádio do Flamengo. O CODE, Conselho Deliberativo, vai se reunir. Eu vou trazer aqui o que esperar da reunião no Flamengo, que vai tornar, né, estádio próprio um sonho mais distante. Será que vai tornar um sonho mais distante? Eu acho que sim, mas por consciência. Vamos lá. O presidente BAP vai expor razões para justificar a falta de viabilidade, né? E Landim, ex-mandatário, diz que entregou projeto de 5.000 páginas. O pedido do Conselho Diretor do Flamengo, o Conselho Deliberativo do clube, se reúne hoje, quarta-feira, para mais uma reunião informativa sobre o terreno e o projeto do estádio próprio no gasômetro, tá? Segundo membros dos dois poderes, o presidente BAP vai expor a situação que justifica o adiamento das obras e de um projeto executivo embasado por números da Fundação Getúlio Vargas. José Aparecido Valvassoura, bom dia, sou de Minas Gerais, sou Flamengo de... rapaz, eu amo Minas Gerais, meu sonho é morar em Minas Gerais. Se tudo der certo, eu irei para Betim, para Contagem, Amparo do Serra, Ressaquinha, qualquer um desses lugares para mim está ótimo. Eu quero sair do Rio de Janeiro e ir morar em Minas Gerais. José Aparecido, forte abraço para todos os flamenguistas de Minas Gerais, em especial para você, meu amigo. Então, seguindo aqui, Caramelo me interrompeu aqui também. Ô, Caramelo, patinha do Caramelo. Aqui, gente, é o tempo todo, ó. Como é que dá? Deita aí, então, fica quietinho. Segundo membro dos dois poderes, o presidente BAP vai expor a situação que justifica o adiamento das obras e de um projeto executivo embasado pelos números da Fundação Getúlio Vargas. Se você não ficar com a cabeça baixinha, não vou poder ficar no meu colo, não. Tá? Haverá uma prestação de contas aos conselheiros a partir do acordo com o prefeito do Rio, que permitirá ao Flamengo usar o terreno para o estádio quando houver melhor cenário financeiro. Ted SJR, bom dia, meu amigo. O Caramelo sempre dá sorte. Aqui, ó. Vem aqui ver o Ted, ó. Ted já falou de você aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Ele fica batendo na minha mão que ele quer que eu fique alisando ele o tempo todo. Aí não dá para poder ler a matéria. É difícil esse garoto, né? Aí, saiu até de onde eu estava, ó. Aí já me bagunçou todo. Tava falando sobre o terreno do gasômetro. Vou achar aqui a matéria. Dá um tempinho aí, Caramelo. Dá um tempinho aí, que você fez eu me perder aqui, cara. Achei. Estádio do Flamengo. Vamos lá. Segundo... Aqui. Bom, haverá uma prestação de contas aos conselheiros a partir do acordo com a Prefeitura do Rio,
permitirá ao Flamengo usar o terreno para o estádio quando houver cenário financeiro, tá? Os estudos a serem apresentados vão tratar sobre prazos de execução das obras, tipo de obras necessárias e seus custos, e a viabilidade econômica dessas despesas nesse momento. A ideia da antiga administração do Flamengo era entregar o estádio em 2029. Foi vista como irreal para a nova diretoria que, com ênfase em potencializar o Maracanã, tornou o prazo agora indeterminado. Porém, o ex-presidente Rodolfo Landim alega ter dado um projeto de 5.000 páginas que previa uma solução financeira para a construção do estádio do gasômetro, mas BAP não quis levar adiante. Bom, essa reunião está marcada para hoje às 18 horas, né? Então, assim que terminar a reunião, nós estaremos aí de posse de informações e saberemos o que realmente aconteceu para trazer para vocês, tá? Outro assunto aqui para tratar rapidinho. Grêmio mantém interesse em Everton Cebolinha do Flamengo para 2026. Marcelo Marques, próximo presidente do Tricolor, gosta muito do atacante Cebolinha e também vê com bons olhos o retorno ao Grêmio. No entanto, a questão financeira segue sendo o principal entrave para o clube gaúcho conseguir tirar o atleta do Flamengo, né? Bom, vamos ver aí o que rola, meus queridos. Gente, ontem eu falei sobre a Betano, né? Fez uma brincadeira lá e exaltou a parceria com o Flamengo. E torcedores do Vasco, Grêmio e outros falaram que vão cancelar a conta da Betano por conta disso. Rapaz, falei e repito, se estruturem, corram atrás de novos, bons patrocínios, aí que vocês vão crescer, mas estão cheios de dívidas, né? Não estão com nome legal na praça, devendo pra caramba. Aí querem reclamar da patrocinadora do Flamengo? Pô, vamos lá. Jorge Jesus salta o verbo sobre o técnico do Flamengo. Felipe Luiz é um. Enquanto Jorge Jesus prevê futuro brilhante para Felipe Luiz, o técnico do Flamengo é considerado um dos melhores. O treinador Felipe Luiz é frequentemente questionado sobre Jorge Jesus. No entanto, ontem, terça-feira, foi a vez do técnico português elogiar o colega brasileiro. Assim, o atual comandante do Al Nassr da Arábia Saudita revelou que ambos conversam sempre. É legal essa troca de informação entre ele e Jorge Jesus. JJ diz o seguinte aqui, abre aspas, além de ser meu amigo, é uma pessoa grata. E há pessoas no futebol que esquecem as coisas com muita facilidade. Continuamos a falar muito. Ele é um treinador que está começando a carreira, que absorveu o conhecimento da minha forma de trabalhar e acredito muito em crescimento. Fecha aspas, destacou Jorge Jesus em entrevista ao canal GOT. Para emendar, Jorge Jesus diz o seguinte aqui, abre aspas, ele está aprendendo. Nossos primeiros anos de carreira são assim, como os meus. Agora sei que ele terá um futuro brilhante e vai ter um grande amigo. O Felipe é um amigo grato, um grande pai de família e será um grande treinador, fecha aspas, afirmou o português. E o Felipe Luiz não esconde também a sua admiração pelo Jorge Jesus. E ele diz o seguinte aqui, ó, as falas de Felipe Luiz, abre aspas. Bom, primeiramente eu não posso nunca comparar times passados como o meu atual. São jogadores totalmente diferentes. Eu não posso nunca jamais me colocar à altura do treinador que estava naquele momento, que era o Jorge Jesus, afirmou o Felipe Luiz, né? Fecha aspas, né? Desculpa. E ele seguiu aqui, abre aspas. Se não é o melhor da história, é um dos melhores que passaram aqui no Flamengo. Eu nunca serei parecido e nunca farei algo semelhante ao que ele fez, fecha aspas, destacou o técnico Felipe Luiz. Galera, voltou ele aqui, gente. Eu vou dar uma atençãozinha aqui pro Caramelo, né? Senão é complicado aí. Que loucura, cara. Ele troca de lado, sai de um lado, vem pro outro. Meus queridos, essas foram as informações que eu tinha para trazer para vocês aí, nessa manhã de quarta-feira, véspera de jogo do Flamengo. Torna a repetir, o elenco do Flamengo se apresenta hoje às 15 horas no CT Ninho do Urubu. O treino está previsto para começar às 15 horas e 30 minutos. No treino de hoje, Felipe Luiz vai definir quais serão os 11 iniciais para o jogo importantíssimo de amanhã contra o Estudiantes. Lembrando, jogo às 21 horas e 30 minutos no Maracanã, transmissão da Disney Plus ESPN, né? Não vai passar na TV aberta. Os ingressos estão esgotados.
A Flamengo aguarda aí um público de 70 mil torcedores. Falar em torcedores, a torcida jovem do Flamengo foi banida novamente dos estádios por 2 anos, por questões aí de confusão. Ah, mas, poxa, tinha dito que não puniria mais a torcida, e sim os torcedores que tivessem feito baderna, não tivessem andando de acordo. Lembrando, tinham mais de 200 torcedores na linha férrea. Tinham vários torcedores surfando em cima de ônibus na Ponte Rio-Niterói e outros ônibus na parte da zona norte do Rio de Janeiro. Tiveram patrimônios públicos e privados pichado. Teve destruição de catracas em estações de trem. Teve agressão a torcedor do Vasco da Gama em um bar em Copacabana. Teve o óbito de um torcedor vascaíno, né, semana passada, por causa de briga de torcida. Relato de um torcedor que estava no trem, quando eles voltaram no dia 31 de agosto contra o Grêmio, eles desceram em Deodoro, já tinham combinado uma briga com torcedores do Vasco da Gama, né? Então, assim, não é um caso isolado, não é 1 ou 2 torcedores, não. São vários torcedores. Então, se são vários torcedores, tem que punir toda a torcida, infelizmente. Ou então, agora esses 2 anos, vocês vão aí se adequarem, os representantes das organizadas conversarem e impor regras e sanções para quem não cumprir essas regras. Porque prejudicados são vocês, prejudicado é o Flamengo, que fica sem a força da torcida nas arquibancadas. Por quê? Por vandalismo? Por marginais travestidos de torcedores que não são torcedores. Tirar a vida de um ser humano por causa disso aqui, por causa de camisa, eu amo o Flamengo. Amo de paixão. Fico com raiva quando o Flamengo perde. Fico feliz quando o Flamengo ganha. Fico ansioso quando o Flamengo fica muito tempo sem jogar para ver o Flamengo jogar novamente. Mas a vida de um ser humano, de um semelhante meu, vale mais do que uma instituição de futebol? Calma aí. Que inversão de valores é essa? Vamos valorizar mais a vida dos nossos semelhantes. Agora faz aí uma regrinha, ó. E também selecione as pessoas que vão se associar a vocês. Sendo assim, eu, Maurício Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.